que tu veio trabalhar, passou 1 ano e pouco desempregado e vai doar todo o teu salário. Eu digo, olha, isso aqui é por gratidão, é por honra ao Senhor. O que aconteceu, irmão? De lá para cá, irmão, graças a Deus, irmão, não é me exaltando, não é me vangloriando, nunca mais houve necessidade da minha casa, nunca mais houve falta de alimento, nunca mais houve desespero por falta de recursos. A gente não tem condição, a gente não é rico, mas daquele dia em diante, eu depositei o tesouro na casa do Senhor, nunca mais houve escassez de pão na minha casa. É isso, irmão, amém. Vamos ficar de pé e orar. Amém, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor propôs em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela confiança que o Senhor depositou em nós, Senhor, tão grande responsabilidade que é administrar o teu recurso, Senhor. Senhor, agora nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, cada um, Senhor, que vai dizimar e ofertar na tua casa. Que não haja falta de alimento, não haja falta de recurso na casa deles, Senhor. Senhor, venha multiplicar, Senhor, 10 vezes, 30, 100 vezes mais, conforme a tua vontade, Senhor. Senhor, venha abençoar cada empresa dos irmãos, cada trabalho. O Senhor venha abrir porta para aqueles que ainda não têm o serviço nessa cidade, Senhor. Assim como um dia que o Senhor confiou um serviço em nossas mãos, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que se pôs aqui. Multiplica o recurso dele, abençoa a sua família, não deixe faltar nada. Do partir do pão à saúde, Senhor, porque isso nós confiamos, isso nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. É sua oferta, meu. Glória a Deus. Vou chamar as crianças para a gente ir para a classe. Venha, meu amor. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos aqui para frente. Você vê uma grande mulher de Deus que o Senhor vai usar, não só no Brasil, mas nas nações. Amém. Nós cremos que essa é a geração que vai trazer o nosso Senhor de volta. Nós estamos preparando essa geração, amém? Senhor, muito obrigada. Obrigada pela vida, Deus, de cada criança, Senhor. Nós queremos, Deus, consagrá-las a Ti, Senhor, declarando, Deus, que elas não serão tocadas pelo mundo, Pai. Crescerão em graça e sabedoria diante do Senhor e diante dos homens. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Deus, de estar semeando a Tua palavra na vida delas. E abençoa, Senhor. Abençoa a Salinha, que elas possam lhe aprender do Senhor, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos, paz do Senhor. Eu quero dar uns avisos rapidamente, tá? Queridos, os avisos práticos da igreja. Primeiro, boa noite. Queremos dar as boas-vindas ao Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sinta-se bem no nosso meio. Ricardo é o pai do Rian, né? Rian, né? Rilan. Nome assim, americano. E o Rilan me ajudou a consertar o telhado, que é um menino de 15 anos mesmo, mas é alto e não choveu mais. Choveu porque para ali tem umas telhas mesmo que misericórdia, né? Menino bom de 15 anos, a gente ajeitou aqui trocamos mais 7 telhas. Menino de ouro. Ricardo está nos dando a honra de sua visita hoje. Que Deus te abençoe, Ricardo, sua família. Ricardo é de Belém. É um vizinho nosso, sempre passava lá, conversava com ele, aí ficamos de amigos. Amém? Deus te abençoe, Ricardo, sua família, todos aqui. Amém? Eu não considero a Inara, né? A Inara como visitante, não. Eu já considero como uma irmã, que é uma irmã do corpo também de Cristo, assim como o Ricardo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, querida. Sua vida, sua casa, sua família. Amém? Glória a Deus. Amados, temos alguns avisos práticos. Primeiro, domingo, nós temos 2
temos duas escolas que estão, uma está terminando e a outra está começando, né? A escola de primeiros passos, amém? Hoje nós tivemos 2 alunos só, mas depois chegaram mais 2, amém? A Marcela e o alunos veteranos, né? Alunos veteranos, a Marcela e o Railton, né? Aí nós estamos falando sobre fundamentação da igreja, falando sobre visão de reino, falando sobre a igreja no seu aspecto universal e vários tipos de coisas, até as fundamentações, até a gente chegar no batismo, tá? Então nós vamos preparar uma turma aí para o batismo, em nome de Jesus, amém? Olha aí o Maílson, o nosso amado irmão ali também, amém? O Gabriel. Então é importante virem e participarem, tá? Não desista, não desista. Ouviu? Suerda, não desista. Amém. Também a Giovana não pôde estar hoje, não puderam estar hoje, nos avisaram. Mas amém. Aí temos também a escola de discípulos, está terminando. Semana que vem nós vamos fazer uma finalização, né, Fran? Uma finalização da escola de discípulos. Então nós convidamos você, irmão, igreja, para participar de manhã. Vai ser tremendo. A escola de discípulos foi muito boa. E às terça-feira e quinta-feira nós temos as casas de atos, né, que são grupos familiares de relacionamento, onde nós procuramos viver a vida da igreja, viver relacionamento, viver uma comunidade realmente de fé que se importa, que cuida de pessoas, que prega também o evangelho, que ora por pessoas, tá? Então é muito importante você estar inserido numa casa de atos, que é um grupo familiar, amém? Não é célula, não é o modelo celular, é grupo de relacionamento. Temos o Maurício que já tem uma na casa dele, a Rose também tem, e está sendo tremendo. Temos também casa de atos dos jovens, Luigo, né, Luigo? E assim vai. Então é muito importante, irmãos, porque aí a gente consegue pastorear uns aos outros e consegue também cuidar de pessoas e também alcançar pessoas, amém? Eu digo que casa de atos é lugar de milagre. Então terça e quinta e às vezes os jovens ficam no sábado. Então, as nossas programações dos sábados são da seguinte maneira: o primeiro sábado é com os homens, amém? O segundo é com as mulheres e o terceiro sábado com os jovens. E o quarto, a gente está retornando, que é a mesa com casais, amém? Nós vamos retomar casais e noivos, amém? Namorados também vão poder estar, tá? Então, a gente vai trabalhar coisas importantes sobre relacionamento, vai ser muito bom, tá? Nós vamos voltar primeiro com uma mesa até a gente chegar onde nós queremos chegar, glória a Deus. Então vai ser bom. Sextas-feiras nós estamos tendo uma escola de liderança, a escola Ruiós de liderança, muito bom. Nós estamos estudando o caráter do líder, tá? Temos uma escola, temos uma plataforma, está sendo muito bem, muito bom. Então, nós queremos desafiar vocês a fazerem as atividades, tá, de lá e acompanharem os vídeos também, os materiais que estão lá, e isso é muito importante, amém? Quarta-feira nós temos uma reunião importantíssima na igreja. Qual é a reunião? De oração, ensino. A gente vem aqui, irmão, intercessão, clamor. Aqui a gente clama, aqui a gente se derrama na presença de Deus. Venha, porque tem sido tremendo, glória a Deus. Então, uma igreja que ora é uma igreja que se lança no sobrenatural de Deus, amém? Temos alguns irmãos viajando, alguns irmãos estão doentes, estão passando por enfermidade, por situações. No final, nós vamos orar por isso, tá? Então, nós vimos a ausência de muitos irmãos aqui, né? Alguns não puderam vir, mas não é porque os irmãos não vieram que a gente não vai estar com o nosso espírito aceso diante de Deus, que a gente não vai estar com o coração incendiado para adorar a Deus, amém? Aleluia. A Bíblia diz que nós precisamos no mínimo de 2 pessoas, nós temos mais de 2 pessoas, amém? E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor nos dará muitos filhos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Como eu estava falando para os jovens ontem, nós devemos pregar como se nós estivéssemos pregando para uma grande multidão, e eu creio nisso. Abre, Senhor, os nossos olhos para ver o que o Senhor quer fazer, amém? Glória a Deus. Queria convidar aqui o Fran, amém? Orar por nós. Olha aí, meu irmão. Glória a Deus. Não sei se eu deixei algum aviso. Vamos ficar em pé, irmãos? O pastor esqueceu do domingo, eu joguei. Vamos lá. Eu queria que os irmãos pensassem sobre algo antes de nós orássemos pelo pastor.
Ontem, na ministração para os jovens, nós ministramos sobre Barnabé, que foi um homem encorajador, né? E nós queremos, como igreja, orar pelo nosso pastor, que nós possamos hoje, através dessa palavra que nós vamos receber hoje, sairmos daqui essas pessoas que somos encorajadores também. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos e colocasse a sua mão na direção do nosso pastor. Que você possa, enquanto nós oramos pelo nosso pastor, você possa estar intercedendo pela casa dele, pela família dele. Nós sabemos, eu particularmente não acompanho o pastor desde quando o pastor começou aqui, mas é uma história de uma igreja que nasceu, né, com atos de justiça, amando vidas, amando pessoas. E eu queria que você tivesse esse entendimento, que você possa cobrir o pastor, possa cobrir a família dele, a Esther, a Rebeca, que você possa orar ao Senhor, interceder em favor da vida do nosso pastor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Samuel. Pai, como nós somos gratos, Senhor. Como nós somos gratos, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, Deus, através da vida dele, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que faz prosperar, Senhor. O Senhor é aquele também que nos dá a palavra, Deus, de sabedoria, de conhecimento, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu oro, Deus, para que a nossa mente agora, Deus, esteja cativa ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos livra de distrações, Senhor. Repreende, Senhor, um roubador de palavras, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu oro agora, Deus, para que o pastor esteja guardado, blindado, Senhor, para que a família dele esteja sobre o Senhor, que o Senhor possa guardar, proteger e livrar do mal, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, nessas horas que ele tem dedicado, Senhor, para buscar o Senhor, Deus, para trazer uma palavra para a tua igreja, que tudo aquilo que o Senhor ministrou a ele, Pai, flua agora no nome de Jesus, Pai. Nós o guardamos, nós o protegemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos conversar hoje. Amém? Nossa palavra vai ter bastante informalidade. Nós vamos conversar. Amém? Nós estamos numa série de mensagens que quem sabe, o tema principal. Enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Isso foi uma direção que Deus me deu, porque eu orando por essa igreja, e orando por mim, pelos irmãos, ele disse, rapaz, quantas palavras, né? Não foi bem assim, rapaz, né? Mas ele disse assim, diga para essa igreja que eu quero encher ela do meu espírito, da palavra dela, da palavra. Se eu encher essa igreja do espírito e da palavra, aí o fogo vai pegar. Amém? Então, duas coisas importantes que Deus tem sinalizado para nós: ser cheio do Espírito e da palavra, porque o restante é consequência. Pregar o Evangelho, cuidar de vidas, apacentar, crescer no Senhor, é resultado de ser cheio do Espírito e da palavra. Então, a primeira vez nós falamos sobre a questão da intimidade do Senhor, né? Intimidade para avivamento, aí falamos o primeiro tema. O segundo tema, continuamos ainda falando, né? E hoje eu quero falar sobre outro aspecto, irmão, que é a comunhão do Espírito Santo. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Amém? Fique ligado que Deus vai falar com você, vai continuar falando com você. Amém? Quem não tiver Bíblia no lado, pode ligar seu celular. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Amém? Deixa eu me controlar no horário aqui, em nome de Jesus. O Espírito está sujeito ao profeta. Tem até a meia-noite, né, irmão? Tem até meia-noite, né, Maurício? Amém. Esse aqui é um versículo muito conhecido entre nós. Por quê? Porque nós, geralmente, os pastores e os líderes, né? Eles dão essa bênção, que é a bênção pastoral, né? Essa bênção pastoral, na verdade, ela é baseada no Antigo Testamento, na bênção patriarcal, tá? Quando também o Jacó, né, o Israel, que agora é Israel, já não era mais Jacó,
ele abençoou os seus filhos, tá? E essa bênção, ela tem uma raiz fundamentada na bênção patriarcal, tá? Aqui nós vemos 3 distinções e 3 pessoas, que é apenas um só, é o próprio Deus, a Trindade, o Deus triuno, o único Deus, né? Sendo manifestado nessa bênção aqui. Então nós vemos o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, primeiro nós vemos aqui a graça do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você vê na Bíblia a terminologia Jesus Cristo, você tem que atrelar 2 coisas importantes, né? Jesus, ele é o Filho, amém? Ele é o Filho, aqui está mostrando o Filho, mas esse Filho aqui, ele está não só denotando a humanidade dele, Jesus como homem e Cristo como Senhor, ressurreto, Jesus Cristo. Então, é o Deus agora como homem e que passou pela morte e pela ressurreição, amém? Então, quando você vê Jesus, você vê mais como Filho de Deus, como a humanidade, como Filho do homem. Mas quando você vê Jesus Cristo, você tem que entender que aí esse Cristo, esse Jesus que se tornou homem, o próprio Deus que se tornou homem, passou pelo processo da morte e da ressurreição. Aleluia? Então, aqui mostra um Cristo ressurreto. Glória a Deus. Então, aqui está falando, irmãos, de uma maneira, não vemos primeiro o Pai, né? Geralmente nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a gente vê primeiro o Filho, depois a gente vê o Pai, representado pelo amor do Pai, e depois nós vemos a comunhão do Espírito Santo, tá? Então nós vemos aqui a graça do Senhor Jesus, que é o próprio Deus se dando para você, é o próprio Deus preenchendo, como diz a Bíblia no livro de Efésios, ele deseja, né? Ele quer encher todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor subiu aos céus, ao alto céu, né? Levou cativo o cativeiro, para que ele pudesse encher todas as coisas. Então o desafio de Deus, a intenção de Deus é nos encher com a sua vida, nos encher com a sua palavra. E isso é graça, sermos cheios do Senhor, amém? E aqui fala no item, depois fala o amor de Deus, amém? Está mostrando o Pai. O Pai nos amou, o Filho se sacrificou, deu-se por nós, e o Espírito Santo, que nós vamos falar hoje, ele fez essa conexão, amém? Ele nos deu assim o convencimento, a intimidade, o relacionamento. Então o Espírito hoje é o que está agindo na igreja. Nós vivemos hoje, irmãos, a era do Espírito, a manifestação do Espírito. O Pai está agindo, o Filho está agindo, mas o poder de Deus é a manifestação hoje, de ação direta na igreja, é a era do Espírito, amém? Isso está em Apocalipse, diz que nós devemos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, amém? Ficar atento o que o Espírito Santo diz às igrejas. E eu quero falar hoje sobre comunhão, amém? Comunhão, é muito importante comunhão. Então para você entender, irmãos, como que essa comunhão pode te tornar uma pessoa mais plena de Deus, mais cheia do Senhor. E o que é comunhão? Comunhão, primeiro, é relacionamento. Tá? Relacionamento. Deus nos chama para um relacionamento, né? A comunhão tem comunicação, mas não só informações, mas tem relacionamento. Jesus nos chamou para um relacionamento. E esses dias eu pensando, Senhor, como é que eu falo essa palavra? Até sonhei, irmão, estava sonhando com a palavra, e aí o Senhor falou no meu coração, você precisa olhar para mim como modelo de comunhão. Então vamos viajar na Bíblia, entender um pouco sobre Jesus como modelo de comunhão. E não tem como nós termos essa comunhão com o Espírito Santo, tá? Se a gente não entender o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo e com o Pai e com o Filho. Eu pergunto para você, muitas perguntas foram faladas para Jesus, perguntadas para Jesus, né? Jesus, por exemplo, Pedro chegou com Jesus e falou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 1, 2, 3, 4, 7 vezes? O Senhor falou, não, 70 vezes 7. E uma outra pergunta que eles fizeram para Jesus foi essa aqui, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus a orar. Por quê?
Porque Jesus, ele tinha um estilo de comunhão com o Pai, muito diferente de todos os mestres. Ele tinha uma comunhão muito poderosa. E ele quis ensinar os seus discípulos a ter esse ambiente de comunhão. Então, irmãos, só para você entender, nós somos feitos de espírito, de alma e de corpo. Nós somos um ser tripartido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, você pode ver isso aí. Espírito, alma e corpo. E eu preciso falar da questão da mais profunda comunhão. Por quê? Porque quando Jesus diz assim, ali, que se deve adorar, né? Não no monte, nem no templo, mas em espírito e em verdade, quando ele fala assim, eu estou procurando adoradores, e verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e verdade, ele toca em algo dentro de você, que é o seu espírito humano, e você tem que entender que você tem um espírito humano. Você deve adorar a Deus e servir a Deus com as três partes do seu ser, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Amém? E a palavra diz, né, desde o Velho Testamento, diz assim, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, nossa mente, faz parte da alma, toda a nossa força, né, e todo o nosso espírito. Então todo o nosso ser é para adorar a Deus. Então pega seu espírito, sua alma e seu corpo. E eu quero falar sobre, dentro de uma esfera, que você tem que entender que é a esfera da comunhão. A comunhão verdadeira e profunda, como Jesus falou para aquela mulher lá, olha, Deus procura adoradores, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele ativou algo importante dentro do homem, que é o espírito humano. Amém? E o seu espírito humano regenerado, salvo, santificado, é tão grande, que no Velho Testamento diz o seguinte, assim também como Deus criou a terra, os céus, o universo, Deus também formou dentro do homem o seu espírito. E Provérbios fala que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Pastor, por que você está falando de espírito? Porque eu quero falar de comunhão. Dentro do espírito do homem existem três grandes aspectos a nível de conexão, de relacionamento com Deus. Primeiro, com o seu espírito você adora a Deus. A tua adoração parte do teu espírito. A verdadeira adoração parte do teu espírito unido com o Espírito de Deus. Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que foi que Deus fez? Ele uniu você a Ele através do Espírito Santo, e você passou a ser um com Ele. Então, três coisas importantes que acontecem no seu espírito regenerado, salvo. Primeiro, você adora a Deus. Você, por exemplo, só se o macaco for treinado. O homem, o ser humano, é o único ser que tem a capacidade de adorar. Você pode pegar um macaco e pode treinar ele para ele se ajoelhar. Ele vai, no seu instinto, talvez fazer aquilo, porque ele está treinado. Uma arara, um papagaio, talvez faça isso, mas ele não vai adorar, ele vai replicar um treinamento. O homem, só o homem pode realmente adorar, porque o homem tem espírito, o animal tem alma, e o homem tem espírito humano. Então, três coisas. Primeiro, adoração. Anota aí, primeira coisa que você tem no seu espírito, adoração. Tem um cântico que diz, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Então, com seu espírito, você adora o Senhor. Por quê? Porque a tua alma pode te enganar. Adoração. Segundo aspecto é a revelação. Revelação. Está na Bíblia. As revelações que você recebe de Deus, elas são ministradas no seu espírito. Se você quer receber revelação de Deus, entendimento de Deus, você tem que ser uma pessoa que vive no espírito, que anda e vive no espírito. A Bíblia diz, andai no espírito, vivei no espírito. Gálatas fala isso, andar e viver no espírito. Então, porque se você anda e vive no espírito, você vai receber
revelação. O que é a palavra revelação? Tirar o véu. Amém? Revelação é tirar o véu. É você ver com os olhos de Deus. É você entender com o entendimento de Deus. E o terceiro item com o espírito humano é a comunhão. Entendeu? Cheguei lá. Comunhão. Então você passa a ter comunhão. Comunhão. A Bíblia diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E a nossa comunhão também, ela é também uma comunhão com os filhos de Deus. 1 de João fala, se nós dissemos que nós amamos alguém, mas não socorremos os irmãos, não vivemos o verdadeiro amor fraternal, nós somos mentirosos, porque a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com as pessoas. Temos uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Amém? Então, eu quero te falar sobre comunhão. Pensa em comunhão como conexão, como algo conectado. Conectado. Tá? E aí, existe um segredo, irmãos, para que a sua comunhão seja fortificada. É a vida de oração. Amém? A vida de oração. Diga para o seu irmão, a vida de oração. Você quer ser forte na comunhão com Deus? Ative a sua vida de oração. Então vamos ver o modelo dos modelos. Quem é? Jesus. Jesus. Presta atenção, o Fran vai passar alguns versículos, com certeza, e eu vou ler, eu escrevi alguns depois. Irmãos, conexão do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Como era essa conexão do Filho e com o Pai? Como que era essa comunhão, essa conexão de Jesus na sua humanidade, andando na terra? Como é que era essa vida íntima dele com o Pai? Como deve ser a nossa conexão hoje com o Espírito Santo? Mas vamos ver primeiro como que era o relacionamento de Jesus com o Pai em relação a isso. Amém? Irmãos, a Bíblia pouco fala a respeito das orações, além, é claro, da oração feita. Algumas orações na Bíblia, como a oração do Pai Nosso, e outras orações também ministradas de Jesus sobre cura, sobre, por exemplo, sobre Lázaro, ali, algumas orações. Mas a Bíblia não relata, ninguém conseguiu escrever detalhadamente o que Jesus estava orando quando ele subia para as madrugadas, ou então, detalhadamente, ninguém estava lá, como Lucas, que era um grande pesquisador, para saber o que Jesus estava fazendo, que tipo de oração ele estava fazendo, lá nos 40 dias e 40 noites que ele ficou no deserto. Então, é uma coisa, irmãos, muito íntima. Mas a Bíblia dá sinais desse relacionamento. Então, o primeiro versículo que eu quero comentar com vocês, irmãos. A vida de oração íntima de Jesus, também. Aqui, Lucas, capítulo 11, versículo 1 e 2. Abre lá, Fran, por favor. E como é que era essa vida secreta de Jesus? Esse modelo, que despertava perguntas dos discípulos para ensiná-los a orar. Como, Senhor, ensina-nos a orar. O que Jesus buscava no Pai em oração? A Bíblia fala pouco, como eu falei, sobre essa intimidade, esse nível de conversa, né, a Deus. Mas uma coisa a gente vê, ele subindo ao monte, ele em secreto e nas suas madrugadas, buscando ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, o seguinte: eu amo os que me amam, Provérbios fala, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Já viu? Eu até postei esse versículo essa semana, tá ligado? Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Esse versículo, Lucas 11, 1 e 2. Enquanto o Fran está achando aí, Lucas 11, 1 e 2. Tá? Vou ler aqui. Tem? Pode ler? Amém. Obrigado. Olha aqui, diz assim: aconteceu, a minha versão do King James, tá? Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar, quando concluiu um dos seus discípulos solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Essa foi a pergunta que ele faz. Então ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Amém? Aí depois ele diz, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar todos os que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Então, o que foi que Jesus fez aqui? Ele abordou vários aspectos da oração. Mas o que eu quero não é entrar nos meandros dessa oração. O que eu quero falar para vocês, queridos, sabe o que é? É que Jesus subiu ao monte e ele, em secreto, a um lugar em secreto, ele começou a orar. Então ele tinha uma vida secreta. Mateus fala que nós devemos entrar no nosso quarto e ter um momento com Deus, fechar a porta do nosso quarto e buscar a presença de Deus. Fala a respeito disso. Jesus tinha uma vida secreta com o Pai. Nós precisamos, para ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida secreta com o Pai. Ele diz assim, aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, não sei qual era o lugar, quando ele acabou, os apóstolos, os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar. Por quê, irmão? Não era simplesmente o aspecto da oração hoje, que a gente vê simplesmente uma oração quase que automática. Vamos orar, outros dizem, vamos rezar o Pai Nosso. Mas Jesus tinha um nível de intimidade muito grande com o Pai. E é isso que nós precisamos, ter um nível de intimidade muito grande com o Pai. Amém? Vamos aqui. Porque Jesus precisava dessa busca. Se ele mesmo era o Filho de Deus, irmão, se ele mesmo é o próprio Deus, por que ele precisava de ter tanta intensidade na busca? Se ele é o próprio Deus, se nele estava a revelação, se nele estava toda a plenitude do Pai, ele precisava, porque ele veio como homem também, e ele precisava cumprir o propósito do Pai. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39, diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos, abre sua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 35 a 39, amém? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Irmãos, você quer ser parecido com Jesus? Quer? Amém? Então, meu irmão, vou te falar uma coisa. Você tem que ser uma mulher e um homem de oração. Amém? Se você quer que milagres aconteçam na sua vida, que manifestações de Deus, a vontade de Deus, você precisa intensificar essa comunhão de oração. Obrigado, Fran. Com Deus, profundo, de madrugada, né? O salmista fala o seguinte, Senhor, antes que a alva amanheça, eu vou despertar a alva. Sabe o que é despertar a alva? A alva é aquela primeiro clarão do dia, a primeira estrela da alva, a gente fala, né? Aquela estrela que aparece logo no início. Ele diz, eu vou despertar ela. Quem que vai despertar quem? Geralmente é a estrela que desperta a gente, né? Mas ele está dizendo, eu vou despertar a alva, eu vou acordar antes. Então ele fala sobre as intimidades. Irmãos, eu estudando a vida um pouco de Davi, apesar de todos os erros dele, todas as dificuldades, ele entregou para Deus mais de 1000 cânticos. Um cara que entregou vários salmos. Quantos salmos ele entregou? Né? Quantos instrumentos, detalhes ele fez, entregou para que fosse na adoração do templo. Davi demandou muito tempo de intimidade com Deus, tanto tempo de intimidade com Deus, que ele escreveu coisas profundas de relacionamento, ele escrevia o que estava acontecendo na vida dele, e eu creio, irmãos, que nossa vida de intimidade com Deus, tem situações, a gente deve descrever para Deus, Senhor, e Davi dizia, Senhor, eu estou sendo cercado por trás, por todo mundo, socorra-me. Ele falava o que estava no coração dele, ele tinha intimidade, mas ele entregou muitas coisas para Deus, amém? O John Maxwell fala uma coisa interessante, que é um pastor batista, que é um dos grandes líderes em treinamento no mundo, uma referência, conhecido também como fosse o Salomão, da
da atualidade, mas ele aprendeu, ele diz, eu aprendi a maioria das coisas lá, cuidando de vidas, lá na Igreja Batista, há 40 anos de pastoreio, meu irmão, de Bíblia. Ele tem uma Bíblia que eu gosto muito, que é a Bíblia de liderança. Ele diz uma coisa muito interessante: se você quer escrever um livro, escreva uma página por dia. Se você quer fazer uma oração, agora vou mudar, se você quer ter uma vida de oração, escreva uma oração, nem que seja falada por dia. Tenha um tempo com Deus por dia, um relacionamento com Deus por dia, porque isso vai vai te fundamentar na tua intimidade com Deus. Amém? Então aqui, Jesus estava dizendo que ele subia a um lugar e levantou-se de madrugada para buscar o Senhor e ficou orando. Marcos 3, versículo 13 a 15, diz, subiu Jesus ao monte, esses versículos eu anotei, ao monte, Marcos 3, coloca lá, Marcos 3, capítulo 35 a 39, não, 13 e 15, filho, coloca lá. Amém. Marcos 3. Isso. É só abrir lá, tem a Bíblia, né? Isso. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Olha aí. 14. Escolheu 12, e designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. O 15. E tivessem autoridade para expulsar demônios, aí vai. Então, irmão, Jesus, antes de escolher os discípulos, os apóstolos, ele teve um tempo com Deus. E a Bíblia diz que quando ele desceu de lá, meu irmão, ele já veio com a lista. Já veio com o nome. Eu quero falar para você, meu irmão, que Deus escolheu você. Jesus é o maior intercessor. Ele intercedeu por você. Ele intercede até hoje. Está junto ao Pai, intercedendo por você. E ele veio com essa lista, a lista do teu nome. Você foi escolhido por Jesus. Amém? Ele não errou não, meu irmão. Ele nunca erra. Amém? Então, está falando aqui dessa escolha. Tomar decisões. Outro versículo, Marcos 6, 45 e 46. Diz assim, a parte final, tendo-a despedido, que foi a multidão, certo? Subiu a um monte para orar. 45, 46, ele estava no barco, o barco estava lá, e tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Jesus gostava de orar. Quando Jesus saía do tempo dele com o Pai, milagres aconteciam. Amém? Maravilhas aconteciam. Então é assim, irmão, nós resolvemos nossas situações na oração. Marcos 9, de 2 a 7, diz, ficaram sós. Foi na transfiguração. Na transfiguração, quando o Senhor se transfigurou lá, e ali os discípulos ficaram todos empolgados. Não, vamos fazer uma tenda para Elias, outra para Moisés, e vamos fazer uma para o Senhor. A Bíblia diz que uma voz do céu falou, este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. E a Bíblia diz que as vestes dele eram mais brancas que qualquer tipo de lavandeiro, qualquer tipo de alvejante. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós estamos num ambiente de oração, as nossas vestes são purificadas, a nossa vida é santificada, é purificada. Nós não precisamos fazer muita coisa, não. Nós precisamos estar só na presença de Deus, para que nós possamos ser puros, santificados diante do Senhor. Amém? Então essa era a vida de Jesus. E vários outros versículos. E o último para encerrar dessa parte, diz assim, Marcos 14, 32. E disse aqui, sentem-se aqui enquanto vou orar. Foi quando Jesus chegou no Getsêmani, e ele diz assim, olha, fiquem aqui enquanto eu vou orar. Até para Jesus morrer, no sofrimento do Getsêmani, ele disse, eu vou orar. Muitas vezes a gente quer resolver os problemas, resolver as situações, no braço, na força, no sofrimento, o negócio está pegando, meu irmão. Às vezes a gente se dobrar diante do Senhor, o que é que a gente faz? Vai lá e decide, vai lá e faz. Jesus foi orar, e ali houve uma guerra. Ele diz assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Seja o teu querer, Senhor. E ali ele até suou sangue. E na sua morte de cruz, ele também orou. Ele deu um brado. E ele disse, está consumado. Está consumado. Então, toda a vida de Jesus foi uma vida de oração. Uma vida de comunhão com Deus, com o Pai. Amém?
Agora eu quero mostrar outro aspecto importante para você, em relação à questão da comunhão. Entenda aí. Amém? Então Jesus, ele tinha, irmãos, uma vida constante, profunda, intensa e maravilhosa de secreto com o Pai. Amém? Deus, o Espírito Santo, está desafiando você, querido, a ter essa vida intensa, profunda e secreta e maravilhosa com o Pai. Tudo que Jesus queria era ouvir e obedecer o Pai, para cumprir a missão. Na cruz ele orou, como eu acabei de falar, e ele bradou: Pai, está consumado. Inclinou a sua cabeça e disse assim: em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Então toda a vida de Jesus foi norteada intensamente por uma vida conectada de comunhão com o Pai. Por isso que ele cumpriu o desejo de Deus. Agora, vou mostrar para vocês um aspecto muito importante aqui. Abra lá a sua Bíblia em João capítulo 5. Vamos dar uma viajada, que eu quero falar do Paracleto também. Eu posso até não entender claramente o que Jesus tinha de tanta conexão com o Pai, mas uma coisa, nesse João capítulo 5, eu entendo, e eu quero falar para vocês. Abriu? João 5, segura aí. Eu vou citar alguns versículos, tá? Pensa comigo aqui, olhe para mim, pensa comigo. Jesus conectado com o Pai através do Espírito Santo, amém? Através do Espírito, porque o Espírito, Mateus fala, que o Espírito levou Jesus para o deserto, impulsionou Jesus para o deserto. Qual é uma das obras do Espírito Santo? É nos guiar. O Espírito impulsionou Jesus para ser tentado pelo diabo, para ser provado pelo diabo, mas para ser vencedor, por causa da humanidade dele. Agora presta atenção, vou falar de algumas coisas, por que Jesus estava tão conectado, o que acontece quando ele estava conectado com o Pai, o que ele queria fazer em relação ao Pai. Irmãos, esse capítulo 5 de João fala de todas as indagações religiosas dos fariseus, dos saduceus. Por quê? Porque bem aqui nesse capítulo, Jesus começou a falar que ele era Deus. Sabe que o diabo tem medo? Disso, de declarar o próprio Deus. E aí ele levantou o quê? Inveja, levantou várias situações. Primeira coisa, são vários aspectos, mas eu vou só citar para você. O que Jesus queria aprender com o Pai? E que ele precisava trazer, manifestar aos filhos, a nós. Primeiro, irmão, quem está conectado não faz o que quer. Não faz o que quer. Primeira coisa é fazer. 3 coisas aqui, dessas lições que eu vou dar para vocês, 3 coisas principais. Eu notei aqui: fazer, ouvir e agir. Quando você tem comunhão com Deus, 3 coisas você aprende com Deus. Primeiro, fazer, ouvir Deus, fazer o que Deus faz e agir como Deus age. Toda a vida de Jesus era isso. Versículo, por exemplo, fazer. O versículo 19 e o versículo 30, acompanha aí. O 19 diz assim: retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Fala a palavra para mim, fazer. Se você tem comunhão com Deus, primeira notícia, você não vai fazer qualquer coisa que dá na sua própria cabeça, porque você está unido ao Espírito Santo, amém? A sua decisão não vai ser mais uma decisão dada na teia, você vai orar, você vai perguntar: Senhor, eu faço isso? Senhor, eu tomo essa decisão? Então Jesus estava dizendo: eu não faço nada de mim mesmo, mas somente pode fazer o que ver o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente faz. Tem várias vezes a palavra fazer aqui, não tem? Faz, fazer e tal. Então, primeira coisa, nosso Deus é um Deus prático, ele não é teórico. Ele diz: olha, faça como eu faço. Ele estava dizendo, Jesus estava falando aqui: eu faço como o Pai faz. Ele ia diante do Pai e perguntava para o Pai: Pai, como é que eu faço isso? Por exemplo,
dar um exemplo aqui. Francivan e Natália são líderes de jovens. Ele tem que perguntar, vocês têm que perguntar. Eu, como pastor, eu tenho que perguntar: pai, como tu queres que nós façamos nessa comunidade? E isso é no ambiente de oração, né? Isso é no ambiente de oração. Como que é que o Senhor quer agir aqui? Senhor, se movimenta, nós estamos abertos. E vai buscar isso aonde? Diante do Pai. Meu irmão, pá, as coisas vão destampar cada vez mais. Por quê? Porque Jesus estava falando: eu só faço o que o Pai faz. O que eu vejo no Pai fazer, igual uma criança. Papai está fazendo assim, então eu vou fazer igual como ele faz. Exatamente, isso é intimidade. Então nós devemos fazer como o Pai faz. E isso ele mostra para nós, na nossa intimidade, na nossa oração, no nosso jejum, na nossa comunhão com Deus. Primeira coisa é fazer. Versículo 19, eu li para você. O versículo 30, eu vou ler para você, que fala sobre fazer também. Por mim mesmo, nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo. Porque não busco agradar ao meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Então, olha o segredo: fazer. Estou descobrindo aqui como é que Jesus orava. Estou descobrindo o que Jesus fazia quando ele estava na presença do Pai. Ele dizia: Pai, como é que eu devo fazer? Por quê? Porque ele precisava manifestar o Pai. Fazer. Outra coisa importante, ele tinha revelação da obra do Pai, porque ele disse: eu estou diante do Pai e eu vejo a face do Pai. O versículo 20, por exemplo, diz assim: porque o Pai me ama. O amor, Jesus estava cheio do amor. O meu Pai me ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e as maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. O que é isso? Ele via o amor de Deus, ele via o amor do Pai. Lembra do versículo que nós lemos? O amor do Pai, a comunhão, né, do Espírito Santo e o quê? E a graça do Senhor Jesus. Então ele via o amor do Pai. Outra coisa, se mova no amor do Pai. E ele diz assim, né, para que eu possa cumprir as obras de Deus, eu possa fazer as obras de Deus, completar as obras de Deus, eu preciso entender o amor do Pai. E o versículo 36, ele diz o seguinte, ele diz assim: todavia, eu tenho um testemunho maior do que João, a própria obra do Pai que me deu para consumar, é que estou realizando e testemunha a obra do Pai. Amém? Então, ele está falando, versículo 37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim, jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Sabe o que ele fazia diante do Pai? Ele ficava contemplando a face. Sabe, irmãos, em relação à comunhão, muitas vezes a gente chega diante de Deus com um bocado de lista, e às vezes você não tem que falar nada, você tem que só adorar, tem que só agradecer. E um espírito de gratidão vai tomar conta de você, de adoração. Então ele está falando sobre contemplar. Ele disse: vocês não sabem contemplar o Pai. Vocês falam do Pai, mas vocês não sabem o que é a face do Pai. Eu sei o que é a face do Pai. Então você vai aprender o que? A ter face do Senhor. Outra coisa, ele entendia que essa vida era uma vida de ressurreição. Ele disse: eu não tenho vida em mim mesmo. Versículo 26 diz que ele não tinha vida em si mesmo, ele não tinha vida própria. Diga assim: irmão, não tenha vida própria. Não governe-se, deixe Deus governar. Disse: eu não tenho vida em si mesmo. Esse é o versículo 26, né? Versículo 26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo. O Pai tem vida em si mesmo. Então, eu vou pegar essa vida do Pai e vou replicar essa vida do Pai nos discípulos. Igualmente, eu outorgo ao Filho ter vida em si mesmo. Porque ele tinha vida em si mesmo, mas era a vida do Pai. Você deve se mover pela vida do Pai. Amém? Outra coisa.
Jesus, quando ele descia desse momento de oração, ele julgava e recompensava as pessoas segundo o Pai. Você pode ver lá o versículo 22, 27 a 39. Está cheio de situações de julgamento. Então ele não julgava. Quando ele disse, eu julgo como o Pai julga e recompenso com tudo, muita coisa está pronta, Fran. Mas você tem que cavar as riquezas de Cristo. A palavra diz que Paulo, ele buscava as insondáveis riquezas de Jesus, querido. Então você tem que cavar nessa comunhão. E aí a pergunta é, quem você está ouvindo? A quem você vai ouvir? Você precisa ouvir o Filho, ouvir o Espírito Santo. Precisa ouvir. E para você ouvir, você precisa parar. Entendeu? E os bons mestres, 80% eles ouvem e 20% eles falam. Por isso que eu já vou terminar a mensagem. 80% ouve e 20% fala. Você precisa aprender a ouvir as pessoas, conversar com as pessoas da igreja, fora da igreja. Ouça a história das pessoas, para você se importar e ter compaixão com as pessoas. Então está falando aqui, Jesus chegava e ouvia o Pai. Como que ele ouvia o Pai? No ambiente da palavra e no ambiente da intimidade. E hoje nós também ouvimos o Pai no ambiente da palavra, no ambiente da intimidade e no ambiente da comunhão com os irmãos. Nós ouvimos também o Pai. Quando nós temos comunhão, nós precisamos ouvir os nossos líderes, ouvir irmãos mais experientes, ouvir pessoas que já passaram por essas situações. Por quê? Porque a nossa comunhão precisa estar mais profunda em Deus. Então precisamos aprender a ouvir. Um bom ouvinte é um bom mestre. Aprenda a ouvir. Quando eu era pequeno, gente, eu sempre gostei de conversar com gente velha. Era incrível. Eu via um velho ali, sentido de velho, de idoso, né? Eu já estava lá. Passava horas conversando ali, né? Conversando e ouvindo as histórias, porque eu gostava de ouvir as histórias, irmão. Aprender com eles. Amém? Então eu quero que você comece a ouvir. Ouça a sabedoria. Filho meu, ouça a sabedoria, ouça Deus, ouça o que Deus está falando para você na sua intimidade. Aprenda a ouvir o Senhor. Ele está dizendo, o que eu vou diante do Pai, ali diante do Pai, eu vou ouvir. E quando eu ouvir esse Pai, é o que ele fala, é o que eu vou replicar. Ouça Deus, ouça o Senhor. Amém? E cesse muitas vozes que não te edificam, irmão. Tem muita voz que não te edifica. E tem vozes, irmãos, tem vozes que só te especulam, que só te trazem curiosidade, mas não vão te gerar vida. Esse capítulo, vamos examinar a Escritura, mas ir para encontrar uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus, o Espírito Santo. Quando você vai na Bíblia, quando você vai na comunhão com Deus, você vai encontrar uma pessoa, como diz aqui, eu ouvia, vocês não sabem o que é a face de Deus, está falando para os religiosos, vocês não sabem o que é a face, mas eu sei qual é a face do meu Pai. O Espírito Santo te mostra a face do Pai, amém? Aleluia? E o último item dessa parte, diz assim, a palavra, ele diz que tem a palavra, o versículo 39, ele diz assim, o 39 diz, se eu der testemunho acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. 32, mas há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o meu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Mas vós enviaste representante a João, e ele deu testemunho da verdade. Entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava, iluminava, e vós quiseste por um momento rejubilar na sua voz. Todavia, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra do Pai. Versículo 36. O Pai me deu para consumar, e estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou. Precisamos examinar a Escritura, mas ir para encontrar uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus, o Espírito Santo. Quando você vai na Bíblia,
Quando você vai na comunhão com Deus, você vai encontrar uma pessoa, como diz aqui, eu ouvia, vocês não sabem o que é a face de Deus, está falando para os religiosos, vocês não sabem o que é a face, mas eu sei qual é a face do meu Pai. O Espírito Santo te mostra a face do Pai, amém? Aleluia? E o último item dessa parte, diz assim, a palavra, ele diz que tem a palavra, o versículo 39, ele diz assim, o 39 diz, se eu der testemunho acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. 32, mas há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o meu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Mas vós enviaste representante a João, e ele deu testemunho da verdade. Entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava, iluminava, e vós quiseste por um momento rejubilar na sua voz. Todavia, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra do Pai. Versículo 36. O Pai me deu para consumar, e estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou outra voz, nem contemplaste a sua face. É a palavra. Então, queridos, eu quero falar para você, a comunhão com o Espírito Santo vai te dar tudo isso aqui que eu te falei, te fazer ter mais intimidade com Deus, e vai te ajudar a conhecer mais o propósito de Deus, amém? Eu vou ficar por aqui, porque na semana que vem eu quero falar para vocês sobre o Paracleto, eu quero falar sobre os aspectos do Paracleto, eu quero falar sobre os aspectos da obra do Alos, né? Que é o ajudador, o auxiliador. Quero mostrar para vocês sobre o encorajador, como que ele trabalha nisso na vida de vocês. Agora, irmãos, o que deve despertar em você é esse ambiente de comunhão do Espírito Santo. E para isso, não tem regra, tem relacionamento. Amém? Então, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo, nós precisamos ter relacionamento com Ele, né? E o Espírito Santo é a pessoa mais viva e mais real, deixado para nós hoje, andarmos com Ele, falarmos com Ele, vivermos com Ele, e sermos cheios do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, eu quero ficar por aqui, quero que você fique em pé, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Feche os seus olhos. Se você quer aprender 3 coisas nessa lição, faça o que Deus faz, ouça o que Deus lhe diz e haja da maneira que Ele quer que você haja, amém? Glória a Deus. Enquanto a nossa irmã vai fazer uma ministração aqui, você vai fechar seus olhos, você na verdade vai adorar junto com ela, vai abrir seus olhos, porque você vai adorar junto com ela, né? Glória a Deus. Todo ser que respire, louve o Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz. Eu queria pedir rapidão, só para vocês afastarem mais um pouquinho para trás, se for possível. Por favor. Oi. Aí. Aleluia. Pode ficar sentado, porque eu acredito que seja melhor para vocês assistirem a apresentação. A apresentação o tema, né, tem a ver com o leão da tribo de Judá, é baseado em Apocalipse capítulo 4. E eu preparei essa apresentação para um convite que eu recebi em uma igreja, né, de uma igreja para apresentar, onde o tema do culto era sobre o leão da tribo de Judá. E eu espero que fale ao coração de vocês. Geralmente, assim, quem não dança não entende muito, né, o que está acontecendo, né? Mas, assim, eu acredito que as artes têm poder, né? Tem um pessoal aqui que dança, as meninas que dançam, o irmão aqui que gosta de teatro. E eu acredito que vai falar o coração de vocês. E, assim,
Eu estou no Ministério de Dança, já tem mais ou menos 7 anos, por aí, há 8 anos. E eu acredito muito na dança, porque Deus falou comigo através da dança. Deus falou comigo lá no início, né, da minha conversão, através de ministrações, através de coreografia. Então, eu acredito nesse poder, que a arte, ela fala. Amém? E essa canção, as 2 canções que eu vou estar dançando são canções bíblicas, né? Então, eu não danço simplesmente um passo qualquer, eu danço a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem vida. E é isso que a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará, porque ela tem esse poder de libertar. E é a vida de Deus fluindo aqui através dos movimentos. Não é só um corpo aqui que está se mexendo, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada através dos movimentos. Amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, e em breve virá. Que ruja o leão e que a terra
Amém, queridos. Se aproxime mais, fique em pé. Vamos orar todos nós juntos. Amém. Glória a Deus pela vida da irmã Marcela. O Senhor tem nos dado a graça de receber Marcela aqui também. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém. Ele saiu vencendo para vencer. Eu quero que você agora ore por essa palavra que você acabou de receber. E que você também ore pelos seus familiares. Essa noite nós vamos orar por cura, por milagres, em nome de Jesus. Nós queremos liberar, Senhor, profeticamente, milagres e curas nessa noite, na vida de pessoas. Queremos lembrar todos os irmãos e todas as irmãs que estão passando por enfermidade. Quero colocar a vida do Ricardo aqui nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, restaura a vida do Ricardo, Senhor, restaura os pés dele em nome de Jesus. Esse acidente que ele teve ali, Senhor, acidente de trabalho. Senhor, toca nos tendões, nos pés dele, nas articulações dos pés do Ricardo. Traz vida para ele, que não fique nenhuma sequela, Senhor, mas que ele seja curado e restaurado plenamente em nome de Jesus. Senhor, também cuida dele, cuida da família dele, dos filhos, da esposa, da casa dele. Traz sobre ele a sua graça, o seu amor, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero destravar nessa noite também todos os irmãos que estão passando por enfermidades, famílias que estão passando por doenças, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cubra-nos com o seu manto de cura, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, repreendemos a enfermidade, repreendemos, Senhor, o espírito de miséria, o espírito, Senhor, que tem roubado, Senhor, roubado a comunhão do Espírito Santo, tem roubado, Senhor, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Traz sobre essa igreja, Senhor, um ambiente de comunhão, um ambiente de oração, um ambiente de intimidade, em nome de Jesus. Eu quero orar também por cada irmão que está passando por necessidades, dificuldades financeiras, dificuldades de trabalho, dificuldades de se encontrar nas suas atividades de trabalho, em nome de Jesus. Senhor, nós somos os seus filhos, e como seus filhos, Senhor, nós clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai, e nós te pedimos, Senhor, pedimos alívio, Senhor, na vida de cada irmão, na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Pedimos a graça poderosa do Senhor, em nome de Jesus, o amor de Deus o Pai, a vida, e pedimos o relacionamento do Senhor, do Espírito Santo. Senhor, ativa o ambiente de oração, ativa o ambiente secreto, o ambiente de intimidade. Nós queremos entregar as nossas orações para Ti, porque, Senhor, a nossa vida de altar e tenda de adoração deve ser entregue a Ti, Senhor, assim também como incenso, Senhor. Receba, Senhor, as nossas comunhões contigo, em nome de Jesus. Declaramos paz nesse dia, declaramos nessa semana, Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra, Senhor, que vai nos levar, Senhor, à intimidade do Senhor. Senhor, pedimos por todos os irmãos que não puderam vir, Senhor, a esses cultos, Senhor. Vai ao alcance deles, traz, Senhor, liberação espiritual em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite, declaramos, Senhor, a vontade de Deus, o amor de Deus o Pai, ó Senhor, a graça poderosa do Senhor Jesus, e a poderosa comunhão do Espírito Santo na nossa vida, a intimidade. Queremos aprender com o modelo que é Jesus, o modelo, Senhor, que inspirou, que nos inspira até hoje a estar na presença do Pai. Sim, Senhor, ensina-nos a orar como convém, Senhor, porque essa é a tua oração, esse é o teu desejo, em nome de Jesus. E que não haja entre nós nenhum enfermo, e que não haja entre nós nem sequer um, Senhor, que tenha enfermidade, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, declaramos sobre nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, Senhor, também a graça e a provisão de Deus, em nome de Jesus. Repita comigo, diga assim: eu creio, em nome de Jesus. Eu creio na palavra profética, eu creio na voz do Senhor. O que sai da voz do Pai é o que me guia, é o que me conduz, em nome de Jesus. Declaro, irmão, vira para o seu irmão e diga assim: essa semana Deus vai te impressionar. A face do Senhor, a presença dEle será mais forte e empolgante na sua intimidade, em nome de Jesus. Ei, eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor te abençoe, querido. Amém. Na paz.